Oi meus amores, tudo bom com vocês? Espero que sim. Bom, eu sou a Bruna e eu estou aqui hoje para gravar um vídeo para vocês, que faz muito tempo que eu quero gravar ele, só que a preguiça falou mais alto e hoje eu resolvi tomar vergonha na cara e vim gravar para vocês. Que é as principais diferenças entre as escolas europeias e as escolas brasileiras. Vamos lá? Então, gente, esse vídeo eu vou gravar de fone, porque minha mãe tá em casa, tá assistindo novela e tô fazendo um monte de barulho. E é isso. Mas então, eu tô aqui com um papel que eu escrevi, né? O que eu vou dizer. Então vamos começar com a principal diferença, assim, de cara, que é o ano letivo, como ele funciona. As aulas aqui, elas começam em setembro e terminam oficialmente em julho. Na verdade, quem passou direto, assim, não precisa mais ir pra escola por um certo período de tempo. Mas, basicamente, ela começa em setembro e termina em julho. E no Brasil não é assim, né? No Brasil é tipo, você estuda o ano inteiro, e aí férias em dezembro e tal, e aí janeiro, fevereiro, começa e vai. Aqui é diferente. É que, por exemplo, aqui eu tô numa série chamada Quarto de la ESO. Esse Quarto de la ESO é o último ano que você faz obrigatoriamente. Se você não quiser mais estudar, depois de concluir o Quarto de la ESO, você não é mais obrigado a estudar. E aí vem o bachillerato, depois do Quarto de la ESO, que é tipo para pessoas que querem fazer faculdade. Aí você faz mais 2 anos, escolhe a área que você quer seguir e faz mais 2 anos de bachillerato. Vamos para a segunda diferença, que é o uniforme. O uniforme é a coisa assim que as pessoas mais me perguntam, por que eu uso saia. É tipo, o meu uniforme é colegial mesmo, que vocês veem em filmes. É saia, camiseta, meia calça, sapatinho de freira, é exatamente isso. E na escola, pelo menos na que eu estudo, é uma escola concertada, o que significa que ela não é totalmente pública, mas ela também não é totalmente particular, é meio termo. E aí você tem que comprar o seu próprio uniforme, eles não dão, então o uniforme básico é uma camiseta branca, uma saia cinza, meia calça e um sapatinho preto social. Mas como aqui sempre tá frio, na verdade a gente usa um casaquinho por cima, que ele é todo azul. E tudo tem que ser azul, tá, gente? Tirando a blusa branca e a saia cinza, o resto tem que ser azul. Então, se eu vou com um casaco mais grosso, quando tá frio, ele tem que ser obrigatoriamente azul. Azul escuro, tá? Não azul claro. Eles não permitem outra cor. Então, eu vou ficar batendo palma aqui pra fazer barulho. Desculpa, gente, eu esqueci de fone. Outra grande diferença aqui é o comedor. Que não é uma diferença assim tão absurda. É aquelas coisas que vocês veem em filmes. As pessoas comem na escola, vão lá, tem a comida, elas ficam na escola e comem, almoçam na escola, tudo bonitinho. No Brasil eles dão comida, mas é no recreio, né? E tipo, você come se você quiser. Aqui não, você tem a opção de comer ou de ir pra sua casa nesse período de comedor, que é 1h30. Aí as pessoas que vão pra... Ai, meu Deus, desculpa. Que vão pra casa, elas descem com a mochila se elas quiserem, ou elas podem deixar na escola, tanto faz, e saem pelo portão. Tem uma monitora que supervisa, ela sabe quem vai e quem fica. E as pessoas que ficam, elas descem e são 2 turnos, dois períodos. E as pessoas que comem no primeiro turno vão, entram, comem e saem. E aí entra as do segundo turno, vão, comem, entram e saem. E você pode ficar 1h30 lá dentro se você quiser comendo, ou se você terminar, você sai e fica no pátio, esperando o tempo acabar. E aí quando essas 1h30 passam, todo mundo tem que voltar. E aí nós temos mais 2 períodos de aula. Então, vamos para a próxima diferença. O horário, exatamente isso que eu tava dizendo, né? Que tem um horário específico para tudo. Nós entramos às 9 horas. Aí tem a primeira aula, é 1 hora de aula para cada aula. É 1 hora para cada aula. Primeira aula, segunda aula, recreio. Recreio 30 minutos. Passou os 30 minutos, terceira aula, quarta aula, comedor. Você voltou, mais 2 aulas. E a gente sai 5 horas da escola. Então assim, são 9 horas de escola. 9 ou 8. Então é bastante tempo, né? A próxima diferença que eu achei muito grande são as matérias. Funciona o seguinte, aqui existe uma certa divisão. Por exemplo, aqui tem o quarto A e o quarto B. Eu fazia parte do quarto A. O quarto A é específico para uma área, o quarto B é específico para outra, ou seja, você escolhe qual você quer. Eu participo do A porque o A eu gosto mais. O A é para letras, o B é para ciências. Mas o B tem muito mais gente do que o A. Minha sala tem 14 pessoas, o B tem 25, alguma coisa assim, 24. Então, dá pra ver a preferência, né? E aí dentro da sua sala, por exemplo, dentro do quarto A, a minha sala, além de ser só letras, eu tenho que escolher entre acadêmicas e aplicadas, que já são mais 2 divisões. Não, mais uma divisão, na verdade. E eu faço parte de aplicadas, que tem algumas matérias, por exemplo, que o acadêmicas não tem. Matérias que nós temos todos juntos, história, língua castelhana, então são matérias que nós já temos todos juntos, mas tem essa certa divisão
E isso confunde um pouco a cabeça, porque no Brasil não é desse jeito. Pelo menos nas escolas públicas que eu estudei não são assim, e nas particulares eu não sei. Então se eu estiver falando alguma coisa assim que não seja, me desculpe. E é isso, gente. Essa diferença é bem grande. Por exemplo, eu tenho francês aqui, história eu não estudo a história do Brasil, que a gente sempre faz no Brasil. A gente estuda a história do Brasil, feudalismo, essas coisas. Aqui a gente estuda a história da Espanha, a Guerra Espanhola, a Guerra Civil Espanhola e muitas outras coisas. A Revolução Francesa, a Guerra Fria, movimentos obreiros, enfim, essas coisas. E vamos para a próxima diferença. A questão das notas aqui. Então, pelo menos onde eu estudava, eu sei que isso varia muito de uma região do Brasil para outra. Onde eu estudava, a média é 6. Você tem que tirar de 6 para cima para você conseguir passar, né? É isso. Aqui funciona o seguinte, a média é 5. Pelo menos da onde eu estudo, na escola que eu estudo, a média é 5. Você tem que tirar 5. De 5 para cima você tá aprovado. De 5 para baixo você tá suspenso. E são 3 trimestres. Não é igual no Brasil que são 4 bimestres, aqui são 3 trimestres. Eu tava no segundo, mas agora eu não tô estudando lá mais. Mas eu parei no segundo trimestre. E eu consegui aprovar bastante matérias. Até que eu achei que eu ia aprovar menos, eu consegui aprovar bastante matérias. E funciona desse jeito, são 3 trimestres. E as notas você tem que tirar de 5 para cima. E são exames toda semana. Não é igual no Brasil que você tem uma prova bimestral e uma prova mensal. Uma prova mensal e uma prova bimestral. E às vezes algumas provas surpresas, assim. Mas não toda semana. Você geralmente deixa uma semana antes para estudar tudo e fazer a prova mensal. E uma semana antes para estudar tudo e fazer a prova bimestral. Você não se preocupa tanto. Aqui você tem que ser 24 horas por dia antenado. Antenado. Porque eles podem te mandar tarefa do nada. Eles podem dar textos para você ler e fazer resumos. E são provas, por exemplo. Minha professora tá dando aula hoje. Aí ela fala, prova amanhã. Desse jeito, com assunto novo. Então aqui você tem que ser um aluno muito dedicado e esforçado. Senão você não passa, não adianta. Porque aqui tem muito exame, toda semana, muita prova, muito teste, muito trabalho. Tudo que você imaginar que tem. É complicado, mas, né? A gente dá um jeito. Ai, não posso falar isso. Sou moça culta. Próxima diferença muito grande é a educação física. Por que é educação física? Porque no Brasil, geralmente, a partir do momento que você chega no primeiro ano, no nono, oitavo, nono, primeiro, você vai crescendo assim, né? Você vai estudando esporte, né? Você vai, por exemplo, voleibol, vamos estudar voleibol. Isso nas escolas públicas, nas particulares eu não sei como funciona, tá, gente? Mas nas públicas, pelo menos onde eu estudava, sempre foi assim. Eles pegavam um esporte, esse bimestre nós vamos estudar voleibol, nós vamos estudar basquete. E aí a gente pegava e estudava a história do basquete, a altura de não sei o que, a altura na rede, quantos metros, não sei o que lá, as regras. E praticávamos nas aulas práticas e teóricas. E a gente tem um exame escrito de educação física, né? Pelo menos pra mim era assim. E aí a gente tinha que estudar, fazer o exame físico, não é escrito, e fazer as práticas também, praticar esse esporte, esse determinado esporte. E assim cada bimestre você estuda uma coisa, um esporte diferente. Aqui não, aqui sempre vai ser a mesma coisa. Por exemplo, primeiro trimestre são exercícios, e aqui a gente realmente faz as coisas. Nós não fazemos escrita de educação física, nós não estudamos desse jeito, é só realmente prática. Em segundo trimestre já são, por exemplo, ginástica. Ginástica, eu não sei como que se chamaria isso, mas ginástica. Por exemplo, fazer bananeira. Então foi bem difícil pra mim também aprender a dar bananeira, mortal, esse tipo de coisa. Então segundo trimestre é ginástica, basicamente. Terceiro trimestre são esportes. Aí sim eles estudam vários esportes, não um só. Aí eles aprendem a jogar vôlei, aí eles aprendem a jogar basquete. No caso, aprendem não, porque eles já sabem, mas eles praticam, né? Aqui eles jogam tênis, aqui eles jogam aquele esporte que você tem que correr. Não é tênis. Beisebol. Então eles jogam tudo aqui. E sempre vai ser assim. Primeiro trimestre sempre vai ser a mesma coisa, o segundo sempre vai ser a mesma coisa e o terceiro sempre vai ser a mesma coisa. Outra diferença que eu percebi muito grande é a forma que eles têm de ensino. Por exemplo, No Brasil, geralmente, será que eu tô fazendo barulho pra fazer isso aqui? Se tiver, me desculpem, gente. no Brasil, cada professor tem um caderno. Geralmente é assim, eles têm as anotações deles, um caderno, e eles vão no quadro, passam, a gente copia e aí eles param e explicam. Alguns, né? Porque outros nem explicam, só passa lá o texto e pronto. Mas aqui não é desse jeito. Primeiro que aqui a gente quase não copia nada. A gente quase não copia nada, porque tudo eles enviam pra gente, tudo eles que dão. Se tem um texto, eles vão te dar numa folha pra você. Aqui você tem que ter uma pasta. É impossível você estudar sem você ter uma pasta. No Brasil você não usa uma pasta pra nada. Tudo você tem no caderno. Aqui você tem que ter uma pasta, senão é impossível. Então a gente quase não copia. Eles inclusive não usam caderno, eles compram um fichário, um só, e eles vão escrever o que tiver que escrever e colocam nesse fichário.
Aqui é mais comum eles usarem fichário do que caderno. Eu, como não sabia disso, comprei um monte de caderno e não uso pra quase nada. O que eu quero dizer com forma de ensino? Aqui eles não usam cadernos. Igual no Brasil, que os professores têm seu próprio caderno, aqui eles não têm isso. Primeiro que aqui eles usam notebook. Essa é a diferença já. Então cada professor tem seu notebook e na sala, todas as salas obrigatoriamente tem um projetor. Um projetor que eles conectam o notebook deles e o que tá na tela do notebook deles aparece no projetor. Sempre, todos os professores fazem isso. E nesse projetor é que a gente vê, eles mostram slides, eles explicam por slides. Às vezes, na aula de história, a professora coloca vídeos pra gente assistir. Por exemplo, a história da Segunda Guerra Mundial em 2 minutos. Ela vai e coloca. E a gente faz jogos, às vezes. Então, assim, a forma de ensino aqui é muito diferente mesmo. Você nem precisa comprar muito caderno, se preocupar com essas coisas, porque você não vai usar muito. Outra diferença muito grande que eu notei, que isso não existe no Brasil, pelo menos eu nunca vi esse tipo de coisa no Brasil, que é a plataforma, que é que eles chamam. O que é essa plataforma? O pai tem a dele e o filho tem a dele, o estudante tem a dele. Eu não tenho a minha, eu tenho só a da minha mãe, porque eles não fizeram a minha. Mas, enfim, funciona da seguinte maneira. Nessa plataforma tem tudo. Tipo, é login e senha. Você entra, é só sua, ninguém mais pode ter acesso. E aí os professores enviam as coisas através dessa plataforma, ou seja, online. Eles enviam exercícios, eles enviam testes, eles enviam um monte de coisa. E aí os boletins todos são pela plataforma. Eles não dão boletim em papel, como no Brasil, eles não dão. É todos pela plataforma, você tem que ver lá. E tipo, se você falta, se você não vai na escola, tudo eles colocam lá e você tem que justificar o porquê que você não foi na escola, entendeu? Tudo é pela plataforma. E aí lá tem um correio eletrônico, que é tipo Gmail, e-mail assim, que eles enviam coisas, tipo atividades, tudo. É tudo pela plataforma. Eles enviam coisas pra você imprimir, pra levar pra escola. Então essa diferença é muito grande. A plataforma, lá você conversa com os professores, se você tem algum problema, você vai lá e informa os professores pela plataforma. Ou os professores falam pros seus pais pela plataforma. Se você não fez uma tarefa, eles vão lá e colocam que você não fez, os seus pais veem. Então assim, é complicadíssima essa história de plataforma. Mas é meio bom, porém como eu não tô acostumada, pra mim é ruim. Enfim, vamos pro próximo. Outra coisa que eu achei estranha, mas assim, não foi uma grande diferença, porque no Brasil, nas escolas particulares, eu sei que é a mesma coisa. É que você tem que comprar os livros. Os livros, o uniforme, tudo é você que tem que comprar. A minha mãe gastou uma boa grana pra comprar esses livros de aqui, que são bastantes livros, eu tenho 9 matérias, se não me engano, assim, não são tantos igual no Brasil, porque eu sei que no Brasil já agora inventaram mais matéria aí, tá complicado pra vocês. Mas eu achei isso, assim, um pouco estranho, porque no Brasil, como eu sempre estudei em escola particular, eu sempre ganhei os livros da escola, geralmente é assim, e aqui não é desse jeito, aqui você tem que comprar os seus livros, inclusive nas escolas públicas, tá, gente? Bom, gente, eu acho que eu devo ter esquecido de um monte de coisa pra falar aqui, mas o que eu lembrei eu falei, e eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, que tenha tirado algumas dúvidas de vocês, porque muita gente me pergunta, e não deve ter ficado bom, porque eu falei muito rápido, eu vou estar com preguiça de editar, mas enfim. Se vocês gostaram, se inscreva no canal, que eu vou fazer mais vídeos, eu tenho planejado mais vídeos pra fazer. Olha isso aqui que lindo que eu fiz. Só queria mostrar. Vou colocar na minha parede. Aqui não vai caber? Não. Vou colocar nessa outra aqui. Enfim. E se inscrevam, deixa o like, comenta aí se você quer algum vídeo específico. E é isso. Beijo, até o próximo. Tchau. Me sigam no Instagram, tá?